Noite de glória para a seleção portuguesa. A equipa das esquinas venceu a Alemanha, na Alemanha, e está apurada para a grande final da Liga das Nações. Hoje, no tema do dia, falamos com o enviado especial do 0-0 à Alemanha, Ricardo Gonçalves. Ricardo, começando pelo óbvio, quebrámos um jejum de vitórias, ou neste caso de derrotas contra a Alemanha. Como é que isto aconteceu? Bom dia. Sim, é verdade. Portugal acaba esse calvário de 25 anos. Foi um tema antes do jogo, mesmo nós no 0-0 até fizemos uma reportagem sobre esse último jogo em que ganhámos a Alemanha no Euro 2000, entrevistámos o então selecionador, o Humberto Coelho, e pronto, e foi um tema de que a maior parte dos portugueses que assistiram ao jogo estavam cientes, e também por isso é bonito e apropriado que tenha sido com Francisco Conceição, filho do Sérgio Conceição, que tinha feito o hat-trick no tal 3-0 Alemanha, tenha sido ele parte deste desfecho. Esta longa caminhada sem vitórias contra a Alemanha é uma caminhada que contribui também para as expectativas que os portugueses tinham em relação a este jogo. Porque eram 5 derrotas consecutivas contra este adversário, todas em fases finais. Por serem em fases finais, as pessoas têm memória desse jogo, até o último no Euro 2020, que foi jogado em 2021, mas foi também em Munique, por acaso, e foi um 4-2 favorável à Alemanha, mas que, para quem se lembra do jogo, poderia ter sido bem mais do que 4-2, porque foi um jogo que provou muito das insuficiências da equipa técnica da seleção portuguesa, da forma como a Alemanha, vezes e vezes sem conta, encontrou as costas da linha defensiva e bateu Portugal muito facilmente. Chegou mais do que uma vez, marcou golos que foram anulados por muito pouco. Portanto, o que foi um 4-2 podia ter sido um resultado pior, e essa era a memória até mais recente que tínhamos de confrontos com a Alemanha. Portanto, seria de esperar também alguma reticência por parte dos adeptos portugueses. Por parte dos adeptos alemães, que tive a oportunidade de falar com muitos à volta do estádio da Allianz Arena, muita confiança. Não por a Alemanha estar necessariamente num bom momento, mas os adeptos, e muitos deles eram adeptos do Bayern Munique, até pela cidade em que nos encontramos, e eles têm uma confiança muito grande a jogar naquele estádio. Disseram, mais do que uma pessoa disse, que naquele estádio a Alemanha simplesmente não vai perder. O Bayern não perde ali. Muitos jogadores da Alemanha são jogadores do Bayern, e de facto não foi o que aconteceu. Portugal também esteve confiante, não acusou pressão de ser uma meia-final de um jogo internacional, talvez por não ser um Euro ou um Mundial. Portugal entrou confiante, jogou com confiança. Depois houve uma fase em que deixou de ter bola, praticamente cedeu a bola à equipa da Alemanha, o que também não é surpreendente. Mas mesmo quando a Alemanha teve mais bola, Portugal soube jogar bem em transição, apoiou-se muito na velocidade do Nuno Mendes e do Pedro Neto pela esquerda. Boas incursões do João Neves a partir da direita para o meio, ele que jogou a lateral direito. Portugal até soube ser competitivo numa altura em que se deu mais a bola à Alemanha. Depois, na segunda parte, naturalmente a Alemanha marca cedo, mas isso acabou por ser um clique muito bom, porque Portugal, a partir desse gol sofrido, jogou realmente muito bem. Consegue, depois de algumas mexidas, maioritariamente, mas consegue o empate, consegue a reviravolta, e acima de tudo, uma nota que se tem a dar acerca deste jogo é o facto de Portugal, depois de chegar ao 2-1, esteve muito mais perto de fazer o terceiro golo do que de sofrer novo empate. E isso é algo que temos de notar, e é algo que deve dar confiança para a final que aí vem. Ricardo, temos que nos focar em destaques individuais. Para ti, quem foram os principais destaques individuais da nossa seleção? Nuno Mendes, em primeiro lugar, e sem qualquer dúvida, até foi para o 0-0 o homem do jogo. Mais um grande jogo do lateral esquerdo do PSG, que é possivelmente, para esta altura, ou provavelmente, o melhor lateral esquerdo do mundo.
é muito competente em todas as fases do jogo. Ele defende bem, ele ataca bem, joga por dentro, joga por fora. Já estava a fazer um grande jogo, como dissemos há pouco, até na parte em que foi preciso trabalhar mais na transição. Ele muitas vezes era o recuperador das bolas e lançava os ataques, participava nos ataques também. E claro, na segunda parte coroou a ótima exibição com assistência para o golo decisivo. Quem também foi decisivo naturalmente foi Francisco Conceição, que já referimos, que entrou e entrou muito bem, faz um grande golo no lance do empate e acho que um dos melhores momentos, um momento muito bem conseguido por parte de Roberto Martínez é quando traz Francisco Conceição para a seleção, dá aquela alcunha de espalha-brasas que pegou porque é muito apropriada para o estilo de jogo dele, faz muito sentido e deu claramente confiança ao jogador, que aparece muito bem na seleção sempre, e quando não estava a funcionar com Trincão à direita, com pouca bola e com tendência para jogar mais por dentro, Francisco Conceição entra no jogo muito, muito bem. Quem também entra bem é Vitinha. Lá está, não pôde jogar com João Neves, que fazem uma grande dupla no PSG, não puderam jogar juntos esta noite. Quando Vitinha entra, sai João Neves, mesmo não sendo para a mesma posição. É esse o mesmo momento da troca, mas Vitinha entra muito bem e desempenha um papel importante na reviravolta. Cristiano Ronaldo, não que seja uma exibição do outro mundo, claro que não é, mas foi uma exibição competente de ponta de lança, foi um golo numa meia-final europeia e, portanto, é uma exibição que tem de ser referida de um jogador de 40 anos e de um capitão. Ruben Dias foi também um líder na equipa, tem ligação ao lance do golo alemão, mas também tem razões de queixa em relação ao contacto com Nick Woltemade, porque o avançado não tem influência direta no lance, mas lá está, a questão é essa, se tem ou não, porque o avançado para a posição irregular, mas pronto, acaba por não ter qualquer influência no jogo. Do lado alemão tivemos Kimmich, muito envolvido, também capitão, 100ª internacionalização. Tivemos Goretzka, apareceu muito no ataque principalmente, não conseguiu converter, e Ter Stegen, lá está, evitou 1 ou 2 golos de Portugal e merece o destaque. Num lado menos positivo, tivemos, lá está, Bernardo Silva, Ruben Neves e Francisco Trincão. O Bernardo Silva ainda se aguentou em campo até ao final, porque foi um jogador que conseguiu ajudar a seleção a nível de equilíbrios. Agora, Ruben Neves e Francisco Trincão não tiveram impacto no jogo, tinham de sair, saíram e portanto saíram, entre aspas, derrotados de um jogo que acaba por ser feliz para Portugal. Não foi titular, mas encantou. Ricardo, Vitinha, ganha a Bola de Ouro? Sim, é verdade, parece que sim, e se calhar há 1 ano e meio seria uma noção um pouco ridícula, mas parece que Vitinha é mesmo um candidato válido. Não podemos dizer que é provável vencedor, longe disso, mas é um candidato válido. O próprio Roberto Martínez patrocinou essa candidatura e explicou, deu vários elogios ao médio e às qualidades dele, mas também que essa forma como ele joga é propícia de um jogador que atrai esse tipo de atenção. Ou seja, não é só a qualidade, é também o estilo que importa. E, naturalmente há uma coisa que afeta e iria sempre afetar qualquer, lá está, entre aspas, candidatura do Vitinha, que é o Ousmane Dembélé, o facto de haver um jogador na equipa dele que se calhar é um vencedor mais provável e que diluiria sempre um pouco os votos por parte de quem pensa que terá de ser um jogador do PSG, um dominante PSG a vencer a Bola de Ouro. E lá está, é um jogador de ataque e há sempre uma espécie de viés em relação a estes jogadores do ataque, naturalmente também. E há outros candidatos. Há Rafinha, há Yamal no Barcelona, há Mbappé no Real Madrid, vencedor da Bola de Ouro, Salah também na Premier League, uma época completamente histórica por parte do egípcio. Portanto, claro que há muitos
craques mundiais na discussão e por isso é completamente improvável dizermos que Vitinha é um candidato lá está, que está perto de ser um vencedor da Bola de Ouro. Não, mas seria um candidato válido. É bem possível que fique no top 10, o que é muito bom. E lá está, se ele quiser chegar a essa distinção de melhor jogador do mundo, precisa se calhar de um pequenino milagre, se calhar de uma exibição de classe mundial de melhor em campo na final desta competição, na final desta Liga das Nações, para dar o troféu a Portugal e quem sabe também ganhar um Mundial de Clubes que aí vem, mas acima de tudo, sim, este jogo de domingo, esta final, seria um grande passo para ele reforçar esta candidatura. Nos últimos dias discutiu-se muito, não é, o cargo do Roberto Martínez, tem-se falado de possibilidades, Jorge Jesus, José Mourinho. Dirias que com esta vitória, independentemente do que aconteça na final, o cargo de Martínez já está mais ou menos salvo, pelo menos olhando já para o Campeonato do Mundo? Sim, o jogo de ontem à noite é um grande passo para Roberto Martínez nessa direção, na direção de ter o seu cargo de selecionador nacional mais seguro, menos contestado. Naturalmente há janelas muito mais apropriadas do que outras para mexer com o treinador por parte de quem toma as decisões. Ou seja, se fosse o fim de linha para Roberto Martínez, ou já o teria sido, talvez na altura da entrada de Pedro Proença para a Federação, ou então teria de ser agora. E com agora eu quero dizer, naturalmente, a seguir à final desta Liga das Nações. Isso seria uma janela apropriada, lá está, porque temos o Mundial daqui a um ano e ainda vamos começar essa fase de qualificação para o Mundial. Mas parece que, lá está, ontem foi dado um grande passo nessa direção, até Pedro Proença falou na zona mista e deu palavras de apoio ao selecionador. Disse que ninguém o pode colocar em causa. Lá está, não sabemos se essas palavras vêm de um objetivo de não interferir com um bom momento da seleção e podem não condizer com o que está a ser estudado dentro de portas, mas também temos de assumir que de facto é um voto de confiança neste selecionador e que, salvo a possibilidade de um desastre na final de domingo, parece que teremos Roberto Martínez na seleção até o fim do contrato. O contrato que termina precisamente no final do Mundial do próximo verão. Portanto, Portugal está na final da Liga das Nações. É importante percebermos o que é que ainda falta decidir nesta Liga das Nações e, ainda sem sabermos quem é o adversário, quais são as chances de Portugal de conquistar o troféu. Sim. Portugal conhecerá hoje o seu adversário da final, será a Espanha ou a França, que se defrontam hoje à noite em Stuttgart. O 0-0 também estará nesse jogo por Stuttgart, mas a seleção de Portugal fica por Munique. É esse um dos prémios por chegar à final. Lá está, a final também será em Munique, portanto a seleção portuguesa não vai mudar as rotinas, vai ficar no mesmo hotel, ao contrário da Alemanha, que lá está, por ter perdido este jogo, vai continuar em estágio, mas vai mudar-se para Stuttgart, porque é lá o jogo de terceiro e quarto lugar, também no domingo. Lá está o jogo de terceiro e quarto lugar durante a tarde de domingo e o jogo das decisões, a grande final, à noite. Sobre as chances de Portugal, são boas, naturalmente. Portugal está numa final e a partir do momento que se está numa final tem de se ver as chances de chegar a esse troféu como muito boas. É a quarta final da história da seleção portuguesa, vai à procura do terceiro troféu, vai à procura de repetir uma conquista que já tinha conseguido em 2019, na primeira edição desta Liga das Nações. Agora, tanto contra Espanha como contra a França, seja qual for o adversário, é difícil dizer que Portugal será favorito à conquista. Agora, também não era fácil dar esse favoritismo a Portugal no último jogo frente à Alemanha. Portanto, é uma questão da equipa entrar da mesma forma que entrou no último jogo, de mostrar a mesma responsabilidade que mostrou e conseguir trazer mais um troféu para Portugal.
O tema do dia está disponível todos os dias nas plataformas habituais. Hoje, quinta-feira, não se esqueça que temos Destino Saudade com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar. E não se esqueça também que amanhã, diretos de Mercado Flash no YouTube e na Twitch.